Mestre, coleção de camisas históricas e curiosidades futebolistas. Pô, tenho a honra de trazer aqui pro canal Gato Mestre a Granja Comari, casa da seleção brasileira, a CBF, onde a categoria de base, sub-15, sub-17, sub-20 e as seleções tanto do Brasil masculina e profissional treinam aqui na Granja Comari. Pessoal, vai ser um vídeo bem interessante, fiquem com a gente até o final do vídeo. Vamos conferir algumas histórias e curiosidades da Granja Comari. Vamos falar um pouco do bairro também onde ele é situado, aqui em Teresópolis, Rio de Janeiro. Seleção brasileira, desde 1990, em Copas do Mundo, é a sede da seleção. Somente na Copa de 2006, a Copa da Alemanha, em Weckes, na Suíça, onde a seleção brasileira ficou concentrada, a seleção brasileira não usou essas lindíssimas dependências. Depois eu vou fazer um zoom para vocês, vocês vão ver como é que vai ficar. E a seleção brasileira também na Copa de 2022, na Copa do ano passado, a Copa do Catar, também ficou pouco tempo aqui. Mas a seleção brasileira de 1994, que foi campeã do mundo, ganhando o tetracampeonato nos Estados Unidos, aquela seleção que tinha Romário, Bebeto e companhia, e a seleção brasileira de 2002, que foi pentacampeã na Copa do Mundo do Japão e da Coreia, usou essas dependências aqui. A seleção do Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho. Pessoal, fica com a gente, tá feito o convite até o final do vídeo. Vamos lá. Olha aqui, pessoal, o escudo da Confederação Brasileira de Futebol, a única seleção pentacampeã mundial, com as cinco estrelas, 58, 1962, 1970, 1994 e 2002. Pessoal, fique com a gente no canal, vou mostrar para vocês aqui, vou fazer um zoom. É bem interessante para depois te contar a história da Granja Comari, casa da CBF, da seleção brasileira. É bem interessante, olha aqui, ó. Olha que estrutura maravilhosa. A sede da seleção brasileira, a Granja Comari, em Teresópolis. Coisa de primeiro mundo, pessoal. Olha só os campos anexos, que são 3 campos anexos, aonde a seleção brasileira de futebol, tanto a masculina, tanto a feminina, e as seleções de base, usam a estrutura da Granja Comari. Pessoal, fica com a gente aí que vai ser um vídeo bem interessante. Vou mostrar para vocês, vou contar um pouquinho a história da seleção brasileira, né? Essa seleção pentacampeã mundial, a seleção canarinho. Então, pessoal, vou começar a contar para vocês um pouquinho, tá? Fiz o zoom, já mostrei para vocês as dependências da Granja Comari, aqui em Teresópolis. Vou mostrar só mais um pouquinho aqui. Aqui é onde que a imprensa fica, ó, acompanhando os treinos. E depois o treinador da seleção brasileira, que atualmente é o Fernando Diniz, né? Que é o treinador interino, tanto do Fluminense, é o técnico, e da seleção brasileira. Depois a gente vai falar um pouquinho de eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Agora eu vou contar um pouquinho para vocês a história da Granja Comari. A Granja Comari, como disse para vocês, é o centro de treinamento da seleção brasileira de futebol, localizado no bairro Carlos Guine, em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro. O nome Centro de Treinamento Heleno Nunes, apelido CETEM. Os campos aqui são todos de grama natural. O local, como disse, Carlos Guine, Teresópolis, e a inauguração foi no dia 31 de janeiro de 1987. Então hoje, o Centro de Treinamento da Granja Comari está com 36 anos. Ele foi totalmente remodelado em 2013 para a Copa do Mundo do Brasil de 2014. O proprietário, como falei, é a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. Vou falar para vocês agora um pouquinho do histórico, né, da seleção. Então vamos lá, tanto da Granja, tanto da seleção brasileira. Ocupa um terreno de 149 mil metros quadrados, com 149 mil quilômetros quadrados, com 8.500 metros de área construída. A primeira seleção brasileira a utilizar as instalações foi a comandada pelo saudoso técnico Carlos Alberto Silva, que foi disputada na Argentina a Copa América de 1987. Então a Granja foi utilizada a primeira vez para a Copa América de 1987 para a preparação da seleção.
O Brasil contava com jogadores que foram tetracampeões do mundo depois na Copa do Mundo dos Estados Unidos em 1994, como Romário, Dunga e Raí. Em Copas do Mundo, foi de 1990, foi a primeira Copa do Mundo, a Copa da Itália, né, que a CBF aqui disponibilizou a granja para os jogadores, até a Copa de 2022. Só que eu falei lá no início, a gente vai falar algumas histórias dessa parte aí, tá? Exceto 2006, que a seleção brasileira se preparou em Weckes, na Suíça, para a Copa do Mundo da Alemanha de 2006. Aquela seleção que contava com Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Kaká, Robinho, Fred, Zé Roberto, Juninho Pernambucano, Cafu e Roberto Carlos e outros grandes craques também. Foi a única vez que a seleção brasileira em Copas do Mundo não treinou aqui na Granja Comari. E também na Copa de 2022 só foi feito uma parte também de treinamentos aqui na Granja e apresentação, e o restante foi feito na Copa do Catar, né, lá no Catar, país da Copa de 2022. A estrutura, entre janeiro de 2013 e março de 2014, a Granja recebeu obras antes de receber a seleção de 2014, os convocados então do treinador que era do pentacampeonato mundial, o Luiz Felipe Scolari, o Filipão. Vamos falar um pouquinho sobre as instalações, sobre as novas instalações. São 22 apartamentos duplos, 30 suítes individuais e 6 duplas, sala de convivência, salão de jogos, academia de ginástica, departamento médico, sala de fisioterapia, barbearia, sala de odontologia, podologia, farmácia, lavanderia, restaurante, 3 campos de treino em tamanho oficial e também vestiários, ginásio, piscina, spa e saunas. Então, pessoal, como falei agora, chegando mais um pouco para a parte final do vídeo, nas últimas Copas do Mundo, o técnico Tite, hoje ex-treinador da seleção brasileira, usou a Granja em 2 ciclos de Mundial. Mas em 2018 na Copa da Rússia. Como falei para vocês, na Copa de 2022, o Brasil foi fazer a preparação direto no Catar. Aqui só foi a parte da apresentação. Agora o novo técnico interino da seleção brasileira, Fernando Diniz, que também é do Fluminense, terá 6 rodadas das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Que a Copa do Mundo 2026 vão ser em 3 sedes: Estados Unidos, México e Canadá. E vai ser a primeira Copa do Mundo com 48 participantes. Então eu vou falar para vocês aqui, ainda não tem uma data, mas provavelmente vai ser entre 6 e 7 de setembro os jogos da seleção brasileira, né? As 2 primeiras rodadas vão ser em setembro, Brasil e Bolívia. No Brasil, a local ainda a ser marcado, e Peru e Brasil em Lima. Em outubro, Brasil e Venezuela também em território nacional, e Uruguai e Brasil provavelmente no estádio Centenário, onde o Uruguai joga, aonde manda os jogos da sua seleção. E em novembro também vão ser mais 2 rodadas. Colômbia e Brasil, deve ser em Barranquilha ou em Bogotá, e o super clássico Brasil e Argentina. Esse jogo provavelmente tem 3 locais ainda que estão assim praticamente definidos: ou Maracanã, ou Allianz Parque, ou Mineirão. Provavelmente deve ser um desses 3 lugares. Em 2024, como todos sabemos com essas especulações, iremos ver as cenas dos próximos capítulos, se o Carlo Ancelotti, atual treinador do Real Madrid, irá aceitar o convite de treinar a seleção brasileira para o próximo ciclo de Copa do Mundo. No momento, como falei, é o Fernando Diniz, o técnico interino e do Fluminense. Carlo Ancelotti dispensa comentários, né? Como jogador de futebol, foi um excelente jogador italiano, e como treinador também, já ganhou Champions League com o Real Madrid, com o Milan, e é o único treinador, né, campeão das 5 ligas europeias, né? Foi campeão nacional pelo Paris Saint-Germain, foi campeão nacional italiano pelo Milan, campeão nacional pelo Real Madrid espanhol, campeão alemão pelo Bayern de Munique. É um treinador extremamente vitorioso e também ganhou uma Premier League pelo Chelsea da Inglaterra. Então, pessoal,
chegamos em mais um final do vídeo. Oh, como falei, é tão legal, tão interessante contar a história aqui da Granja Comari. É o centro de treinamento da seleção brasileira. Como falei, são histórias interessantes e lindíssimas. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal Gato Mestre, coleção de camisas históricas e curiosidades futebolísticas. Tanto no YouTube, Gato Mestre Camisas, e no Instagram, Gato Mestre OFC. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. We'll be right back.